Hoje eu quero comentar um assunto que me pareceu bem engraçado, mas que também pode ilustrar algumas coisas que a gente já mencionou aqui várias vezes, inclusive essa semana, né? Porque a Kéfera, vocês lembram dela? A Kéfera voltou para o YouTube. A Kéfera era uma influencer, uma youtuber de muitos anos atrás, era uma das pioneiras do YouTube aqui, uma das primeiras a fazer sucesso no Brasil. Ela fez tanto sucesso no YouTube que foi para a Globo, se tornou atriz, fez cinema e agora ela retornou para o YouTube. E aí um dos vídeos que ela fez a semana, inclusive acho que foi ontem ou anteontem, ela publicou um vídeo comentando uma cena, um micão que ela pagou na TV Globo, alguns anos atrás, quando ela foi entrevistada para o programa Encontro, com a Fátima Bernardes na época, e ela foi lá falar de feminismo, e tinha um rapaz na plateia, o Wallace, que foi expressar algumas ideias dele sobre esse assunto, né? E aí ele começou a falar sobre feminismo, como havia algumas práticas feministas que o incomodavam, e aí a Kéfera o interrompeu e disse que estava fazendo mansplaining, que é quando um homem quer explicar alguma coisa para a mulher, uma coisa que ela já sabe, ou uma coisa meio óbvia que ela deveria saber, e ele quer explicar para a mulher, porque os homens achariam que eles sabem tudo e que a mulher é uma ignorante. Então, basicamente foi isso. Ela foi lá e respondeu ao Wallace que ele fazia isso, e depois ele começou a se justificar e ela disse o seguinte: olha, agora o que você fez foi maninterrupting, que é quando um homem interrompe uma mulher. Esses são jargões aí do feminismo liberal, que brotou nos Estados Unidos, então assim, tem várias palavrinhas que são utilizadas aí para designar certos comportamentos masculinos ou certos comportamentos adotados em relações entre homens e mulheres, e aí ela fez isso, né, ela fez essa cena aí, protagonizou essa cena e virou meme, virou piada, porque demonstrou um estilo de militância que é acrítico, né? Ou seja, que não pensa, que aplica certas noções ali de maneira irrefletida e acaba virando um estereótipo, acaba virando uma piada, e foi o que aconteceu. E aí, depois de tantos anos, a Kéfera reagiu a ela mesma fazendo esse papelão lá no programa Encontro. E eu quero falar sobre isso porque tem um ponto logo no começo que ela menciona o que estava acontecendo naquele momento. Eu quero pôr para vocês um trechinho aqui e depois pensar juntos sobre isso, né? Assistam a Kéfera falando sobre como ela estava engajada com o feminismo. Assista. Quando você é mulher e você, passa por tudo que você passa, e daí você descobre que poderia não ter sido assim, você fala, olha, poderia não ter sido assim. E aí é quando você descobre o feminismo. Aí, quando você vai entrando mais no assunto e se revoltando e olhando pras coisas, e o tanto que a gente é oprimida, não sei o que lá, blá, 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 que vocês já sabem, né, e tudo mais, aí a gente fica num momento de fúria do... então quer dizer que poderia ter sido diferente. Dá um nervoso, e era nesse momento que eu tava da minha vida. Então, como vocês viram aqui, a Kéfera menciona que ela havia acabado de, adentrar o mundo do feminismo, estava se informando sobre isso, então ela estava ali toda inflamada, toda, com sangue nos olhos, para enfrentar o patriarcado. E isso é interessante porque realmente, o processo que ela passou é um processo que muita gente passa, e não apenas em relação à militância, e não apenas em relação à luta por direitos civis, e não apenas em relação à defesa de certas ideias, defesa de grandes ideias, mas tem a ver com uma busca pela identidade nossa, tem a ver com busca de um lugar no mundo, tem a ver com inserção num grupo que nos acolhe, com o qual a gente se identifica, do qual a gente sente que faz parte. E esse é um processo natural que muitos de nós passamos em vários momentos da nossa vida, né? É claro que isso é mais comum, é mais corriqueiro na adolescência, quando a gente está, de fato, querendo, se inserir e se integrar, mas todos nós já passamos por isso em algum momento, suponho, né? Eu quero até saber de você aqui qual foi a ideia, qual foi, a moda que você aderiu, qual foi o conceito que você comprou em algum momento da sua vida, que você mergulhou de cabeça nisso e passou a defender com unhas e dentes durante o período, porque todos nós passamos por isso. Eu tive minhas fases, eu acho que algumas aqui que eu posso mencionar para vocês, que foi, eu acho que o ateísmo foi um processo parecido. Eu não era um ateu militante, nunca fui alguém que foi chatão de ficar criticando religiosos, assim, ficar perseguindo religiosos, tentando provar que aquilo que eles acreditam é falso. Nunca fiz isso, não acho que seja uma postura legal, inclusive para ateus, mas entendo que haja um ateísmo militante que faz isso. Mas quando eu me descobri ateu, eu fiz um processo individual próprio de ler um monte de coisas sobre religião, sobre ateísmo e tentar me instruir sobre isso, então eu mergulhei de cabeça e eu realmente tentava provar, né, internamente aqui, a não existência de Deus. O que é impossível, na verdade, né? Isso é impossível. Na verdade, a gente tem a não crença em uma divindade, não dá para provar a não existência de algo. Você tem como provar a existência de algo. Então, assim, quem afirma a existência de algo tem que demonstrar, através de evidências, que aquilo ali existe. Então foi um momento no qual eu mergulhei de cabeça nessas questões e quem sabe um dia até produzo alguma coisa nesse sentido, né? Algum livro sobre isso. Mas o fato é que esse foi um momento meu de militância interna, né? Eu nunca fui publicamente militante. Militância interna de ateísmo. E aí também tem a ver com tendências literárias, né? Porque assim, eu percebo que
O que acontece com muita gente, né, muitos universitários, por exemplo, muitos alunos, né, é mergulhar de cabeça em um certo autor, sabe? Quando você está na filosofia, por exemplo, há muitas linhas importantes da filosofia e você percebe que os alunos acabam aderindo a um conjunto de ideias, né? Acabam se tornando hegelianos, nietzschianos, marxistas, platônicos, ou seja, há algumas vertentes importantes ali da filosofia e isso gera adeptos. As pessoas ficam fascinadas pelas ideias, pelos conceitos, pela militância e aí mergulham de cabeça nisso. Por exemplo, atualmente você percebe que há uma tendência bem grande no brasileiro, por um lado, de marxistas, tem um monte de marxistas na internet atualmente, assim, há uma tendência que está crescendo, mas também há um movimento bem forte de estoicos, ou de pessoas que gostam das ideias dos estoicos. Então, assim, é bem interessante porque os estoicos são autores bem interessantes mesmo, né? Mas vem com um viés capitalista, afinal das contas, e não faz muito sentido para mim, mas tudo bem. Então, sim, você tem essas vertentes e as pessoas se empolgam com isso. E na literatura também há algumas vertentes fortes, né, de autores que são muito envolventes, e aí você fica fascinado por eles. Eu tive essas tendências na minha escrita, por exemplo, né? Autores que eu li, que me deslumbraram e eu passei a ler tudo sobre eles, a ler todas as obras desses autores e a tentar reproduzir até o estilo desses autores. O James Joyce foi um caso desse, né? O James Joyce foi um autor que eu fiquei muito mergulhado na obra do Joyce, li várias vezes, reli várias vezes o Ulisses, li a biografia do Joyce, li todas as obras do Joyce, então assim, foi um autor que, sabe, realmente me pegou assim e me capturou. E o outro foi o Jorge Luis Borges, autor argentino que eu li a obra completa do Borges, eu fiquei muito deslumbrado com a obra dele e impactou muito a minha escrita, tanto que eu tenho um romance que é inspirado nessa adesão às ideias borgianas que se chama Um Cego em Buenos Aires. Então, assim, eu tive essas tendências na literatura, mas eu sei que muita gente tenha com militância mesmo, ou tem com bandas, com certos movimentos literários. Harry Potter, né? Tem gente que é fanática por Harry Potter, tem gente que é fanática por Guerra nas Estrelas, tem gente fanática por Jornada nas Estrelas, e assim por diante. Então as pessoas mergulham nesse universo e ficam ali, sabe, se identificando, mangá, quadrinhos, ou seja, tem alguns movimentos que têm esse poder. Mas o que eu posso dizer para vocês é que geralmente isso é passageiro, né? Então assim, você mergulha nisso, você fica envolvido nisso, mas o gás vai passando com o tempo. Então assim, você pode até continuar gostando daquilo, mas sem aquele fervor inicial que foi o que te moveu. Então no caso da Kéfera eu percebo que foi parecido, né? Ela teve essa adesão ao feminismo naquele momento, feminismo liberal, ficou empolgada, sabe, com os jargões para um lado para o outro, com os termos em inglês para um lado para o outro, mas depois esfria e ela passou a perceber o papelão ridículo que ela fez naquele momento. Então, me parece que agora ela já olha com um outro olhar aquela Kéfera de anos atrás, de 6 anos atrás, sei lá quantos anos atrás foi aquilo ali. Então, ela reviu as posições dela, ela percebeu que ela havia se tornado uma extremista feminista, né? E essa é uma coisa que reconforta um pouco a gente, porque a gente percebe que tem pessoas que de fato ficam fanatizadas por algum tema, algum autor, alguma ideia, e provavelmente isso vai passar em algum momento e ela vai olhar para si própria depois do passado com um certo desprezo, né? Porque é uma tendência a extrapolar os limites e fazer um papelão mesmo, né? E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Porque assim, eu vejo muito, ainda mais na militância, né? Quando há essa adesão muito acrítica e muito inflamada, é que as pessoas pensam que vão mudar o mundo. Elas realmente pensam que vão transformar a sociedade, que as ideias dela, sabe, têm esse potencial de mudar tudo, revolucionar a sociedade. E o fato é que pouquíssima gente tem poder para mudar alguma coisa real no mundo, né? No mundo. Você pode ajudar na sua comunidade, você pode mudar a vida de indivíduos, ou de comunidades, ou de grupos, você pode fazer isso, você pode realmente fazer a diferença, sabe, num aspecto mais micro. Você pode, inclusive na sua cidade, ou sei lá, no seu estado, ou vamos supor que você se eleja deputado federal, talvez até fazer alguma diferença em nível federal. Mas dificilmente nós individualmente temos poder para mudar o mundo. A gente não muda o mundo, a gente não muda o mundo. Geralmente quem muda o mundo muda para pior. Então se a gente pensa em figuras como Hitler, por exemplo, né, figuras que causaram uma calamidade tremenda e que entraram na história, geralmente são figuras bem negativas. Figuras positivas dificilmente mudam o mundo. Elas mudam um cenário específico, mudam talvez ali um elemento da sua época, mas quem tem essa ilusão de que vai mudar o mundo, sinto muito, não vai acontecer. Ou dificilmente acontecer. Talvez você seja extraordinário aí e possa mudar alguma coisa. Mas geralmente isso é um trabalho lento, coletivo, de muitas pessoas envolvidas e que exige um esforço, um trabalho monumental que muita gente não está disposta a fazer. Então, assim, tudo bem.
comprar ideias, tudo bem ficar engajado, tudo bem, sabe, adorar um autor, ficar fascinado pela obra de um autor, vestir a camisa, sabe, sair por aí com bandeira pregando aí certas ideias, isso, sabe, é totalmente natural, faz parte, como eu falei, desse processo de busca por identidade, de pertencimento, de você sentir parte de um grupo lá, sabe, envolvido, engajado, eu faço a diferença, mas na prática mesmo, geralmente, né, é uma tendência passageira, depois isso esfria e você percebe que passou bastante dos limites. Então, que o caso da Kéfera sirva de exemplo pra gente, alguém que vem aqui e revê sua posição alguns anos depois e considera, né? Olha só como eu passei bastante dos limites naquele tempo, né? Eu quero saber de vocês se vocês pensam sobre isso, né? E vou perguntar de novo qual ideia, qual autor, qual, sei lá, filme que você gostava, que você mergulhou de cabeça e vestiu a camisa e passou a virar fã daquilo ali e depois passou. E depois você passou a perceber como, eita, eu acho que eu era um pouquinho ridículo. Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativa no sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. Se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon o meu livro com desconto chamado Como Vencer no Debate Tendo Razão. É um livro sobre falácias lógicas e argumentação racional. E se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.